Oi gente, tudo bom? Este é mais um assunto sobre relacionamento casal, essa vida dois aí maluca para conversarmos aqui no canal, e dessa vez é sobre ter filhos, ou não, ou quem sabe, ou talvez, ou deixa a vida rolar, né? Ter filhos é uma das questões que todo casal, depois de um tempo de relacionamento, escuta da família, dos amigos e, enfim, algumas famílias depois de 6 meses já estão ali perguntando, algumas famílias depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e algumas estão aí há 7 aguardando. A gente quer mãe, pai, sogra, tá? Como é que a gente começa por essa questão, né, sobre ter filhos? Porque é um assunto muito profundo. Eu acho que é sim um dos desafios maiores na vida de uma pessoa ou na vida de um casal. Por isso que eu acho que tem que ser tratada de maneira bem séria e bem respeitosa na opinião de cada um. Muitas pessoas ficam com um espírito muito armado quando dizem que, quando alguma outra pessoa diz que não quer ter filhos. Parece que é algo de outro mundo, parece que é algo fora de série, parece que aquela pessoa está sendo egoísta. Eu sou uma pessoa que eu sou louca para ter filho. O Fábio também. É um dos maiores sonhos nossos, é formar uma família, de preferência grande. E quando alguém diz pra mim que não quer ter filhos, simplesmente a pessoa diz que não quer ter filhos. Acho que cada um é responsável pelas decisões da vida dela, e não sou eu que vou criar o filho dela. Então, é ela que tem que saber de várias questões, não só financeira, emocional, psicológica. E isso não faz quem tem filhos uma pessoa mais formada ou mais capacitada. Eu acho que são habilidades, são questões, são identificações, são muitas coisas diferentes. E as pessoas às vezes simplesmente não querem. Pessoas são famílias quando elas se sentem em casa, quando elas se sentem em um lar, e não apenas quando têm filhos. Eu acho que a gente precisa olhar essas questões um pouco fora do nosso corpo, assim, sabe? Quando alguém falar, se colocar um pouco mais na pele dela, ou simplesmente entender que pessoas são diferentes da gente. Embora esse pode ser o maior sonho da sua vida, como é o meu, quando alguém diz, acho que eu não quero ter filhos, tudo bem. É uma questão que realmente a gente tem que colocar tanto na ponta do lápis financeiramente, quanto emocionalmente, psicologicamente. É um jogo de cintura muito grande, é um desafio, pode ser divertido. Então é uma balança que cada um tem que colocar na sua vida e ver aí como é que vai funcionar. Às vezes a gente faz esse peso, essa balança, como eu disse, e às vezes a gente até acha que não, mas às vezes a vida nos surpreende, coloca alguém que talvez desperta essa vontade na gente de ter um filho, às vezes também não. Então, é uma coisa que a gente também tem que deixar rolar, tem que se permitir muitas vezes, e acho que é algo que realmente a vida vai trabalhando dentro de nós, se a gente tá afim ou não. No sentido afim, mais profundo da palavra, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito séria. Algumas pessoas se sentem um pouco ofendidas quando existe essa pergunta. E aí, você quer ter filho? Eu entendo um pouquinho, porque algumas pessoas acham que a vida tem, né, um cronograma, que você nasce, aí você se forma, e aí você vai encontrar alguém, aí você ganha uma aliança de relacionamento que tem essa, né? Aí tem o noivado, e aí tem o casamento, e aí tem um cachorro, e aí tem filho. E aí tem, sabe? E a vida das pessoas não são assim. Às vezes, algumas até planejam e acontece, às vezes, algumas até planejam e não acontecem, às vezes, algumas não planejam e acontece como se tivesse planejado. Nenhum desses casos está certo ou está errado. Existe o que cada um quer para sua vida. A vida de algumas pessoas nem sempre é de acordo com esse programa. Com esse cronograma. Mas acho que essa questão também tem uma coisa que acho que a gente precisa tomar cuidado e saber para que a gente vai perguntar. Existem mulheres que não podem ter filho, existem homens que não podem ter filho, existem casais que é difícil, a situação às vezes é financeira, às vezes é, como eu disse, esse drama de porque a gente acha que é fácil ter filho, né? Só fazer nhenhé, mas não é, gente. Tem pessoas que demoram 5, 7 anos para conseguir engravidar. Que às vezes essa pergunta pode soar um aperto tão grande dentro dela, porque para algumas pessoas é tão simples e às vezes para ela ou para ele, não. Às vezes é algo que é o maior sonho e está sendo uma batalha para conseguir ter, sabe? Então acho que a gente tem que ter esse tato para quem a gente pergunta. Ou você simplesmente também se interessa mais se você quer ter ou não, de traçar a tua vida, de traçar o teu caminho. Óbvio que tem pessoas que às vezes a gente pensa, nossa, se fulano tivesse filho, como é que seria? Como é que ela se comportaria? Como é que faria isso? Como é que não sei o quê? Mas ainda assim são questões que, acredite, a gente só vai saber responder quando a pessoa ter. E essa pessoa também só vai saber dizer quando tiver, porque ter filho é uma aventura e é uma caixinha de surpresas. Eu acho que a gente tem que ter filho porque a gente quer ter.
Não porque a sociedade diz que você tem que ter. Você tem que ter um filho para se sentir completa, para se sentir independente, se sentir maduro, sentir um amor incondicional. Não, você tem que ter um filho porque você quer ter. Amor é amor e você vai se sentir completa, você vai se sentir realizada se você tiver outros focos na vida. E sim, gente, pessoas têm outros focos. Meu, como eu disse, do Fábio, nosso maior sonho é sim ter uma família, mas de algumas pessoas não é. Tá tudo bem, e não é e esse é o maior erro, a gente achar que família é só quando tem um papai, mamãe e bebê. Não, famílias, pessoas são famílias quando estão com amigos que se sentem em casa, pessoas são famílias quando estão com pessoas, situações, momentos, seres, tipo bichinhos, sim, quando se sentem abraçadas, se sentem afagadas, se sentem preenchidas com ela. Isso é ser lar, né? Óbvio que sim, vai ser o êxtase maior da casa quando tivermos. Sim, mas essa é a nossa realidade, pode ser realidade completamente diferente de alguém. Ter filho acho que é uma das maiores responsabilidades da vida de um casal, de uma pessoa, e é importante tratar de uma forma assim, com essa seriedade. A fulano disse que tá no tempo da gente ter filho, vocês estão há tanto tempo juntos, tá na hora de ter um filho já pra ter emoção. Não, tem que ter filho que você quer, só você sabe. Ninguém sabe se tá na hora de você ter filho. E acho que nem a gente sabe, como diz uma amiga minha, a gente se desdobra quando tem. Acho que essa é uma escolha muito individual, muito pessoal, e que obviamente quando se é em casal é algo que tem que ser conversado e tal. Também acho que de uma forma natural, eu e o Fábio, essa conversa veio assim muito rápida com a gente, porque eu sempre tive vontade, nunca escondi de ninguém. O Fábio também nunca deixou isso, tipo, nossa, já tá conversando comigo de ter filho há 1 ano de relacionamento. Essa questão simplesmente surgiu, e eu acho que às vezes não é nem questão de, tipo, parar e conversar com alguém, sabe, tipo DR. Eu acho que às vezes a pessoa, sei lá, é aquela coisa no shopping, viu uma criança já ficava louca, via o meu sobrinho, já ficava atacado, meu sobrinho mal conseguia conversar comigo. Então você começa a perceber que a pessoa tem afinidade. Às vezes a pessoa só segura um bebê e te olha com aquela cara de, eu quero um bebê agora, sabe? Ela nem falou, mas você viu nos olhos dela. Aquelas coisas vão dando abertura no relacionamento e tal, vai surgindo a conversa. Então, eu acho que são situações em que a vida coloca assim pra você perceber se a pessoa tem afinidade ou não. Óbvio que depois tem que rolar a pergunta, é claro, se você quer ter, se a pessoa não quer ter. E se não vem pergunta, se essa pessoa se sentir muito ofendida, muito pressionada, eu acho que também, tipo, calma, perguntar não ofende, somos um casal. Eu acho que tudo bem, não é uma pessoa desconhecida que tá te perguntando, não tô falando que eu quero ter um bebê agora. Perguntar sobre filhos, gente, não engravida ninguém. Algumas pessoas me olham quando eu falo, eu morro de vontade de ter filho. Como se eu, calma, não fala assim. Mas, gente, falar que quer ter filho, você não engravida instantaneamente, tá? Tem um trabalhinho aí por vir. Esse foi o bate-papo de hoje no relacionamento. Deixa assuntos pra gente conversar por aqui e tal. E é isso. Vamos deixar as pessoas decidirem o que é melhor pra cada um, serem felizes e criarem pessoas felizes. Um beijo e até mais. Um papai, mamãe e bebê. Não, famílias, pessoas são famílias quando estão com amigos que se sentem em casa, pessoas são famílias quando estão com pessoas, situações, momentos, seres, tipo bichinhos, sim, quando se sentem abraçadas, se sentem afagadas, se sentem preenchidas com ela. Isso é ser lar, né? Óbvio que sim, vai ser o êxtase maior da casa quando tivermos. Sim, mas essa é a nossa realidade, pode ser realidade completamente diferente de alguém. Ter filho acho que é uma das maiores responsabilidades da vida de um casal, de uma pessoa, e é importante tratar de uma forma assim, com essa seriedade. A fulano disse que tá no tempo da gente ter filho, vocês estão há tanto tempo juntos, tá na hora de ter um filho já pra ter emoção. Não, tem que ter filho que você quer, só você sabe. Ninguém sabe se tá na hora de você ter filho. E acho que nem a gente sabe, como diz uma amiga minha, a gente se desdobra quando tem. Acho que essa é uma escolha muito individual, muito pessoal, e que obviamente quando se é em casal é algo que tem que ser conversado e tal. Também acho que de uma forma natural, eu e o Fábio, essa conversa veio assim muito rápida com a gente, porque eu sempre tive vontade, nunca escondi de ninguém. O Fábio também nunca deixou isso, tipo, nossa, já tá conversando comigo de ter filho há 1 ano de relacionamento. Essa questão simplesmente surgiu, e eu acho que às vezes não é nem questão. Oi gente, tudo bom? Este é mais um assunto sobre relacionamento casal, essa vida dois aí maluca, para conversarmos aqui no canal, e dessa vez é sobre ter filhos, ou não, ou quem sabe, ou talvez, ou deixa a vida rolar, né? Ter filhos
filhos é uma das questões que todo casal, depois de um tempo de relacionamento, escuta da família, dos amigos e, enfim, algumas famílias depois de 6 meses já estão ali perguntando, algumas famílias depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e algumas estão aí há 7 aguardando. A gente quer mãe, pai, sogra, tá? Como é que a gente começa por essa questão, né, sobre ter filhos? Porque é um assunto muito profundo. Eu acho que é sim um dos desafios maiores na vida de uma pessoa ou na vida de um casal. Por isso que eu acho que tem que ser tratada de maneira bem séria e bem respeitosa na opinião de cada um. Muitas pessoas ficam com um espírito muito armado quando dizem que, quando alguma outra pessoa diz que não quer ter filhos. Parece que é algo de outro mundo, parece que é algo fora de série, parece que aquela pessoa está sendo egoísta. Eu sou uma pessoa que eu sou louca para ter filho. O Fábio também. É um dos maiores sonhos nossos, é formar uma família, de preferência grande. E quando alguém diz pra mim que não quer ter filhos, simplesmente a pessoa disse que não quer ter filhos. Acho que cada um é responsável pelas decisões da vida dela e não sou eu que vou criar o filho dela. Então, é ela que tem que saber de várias questões, não só financeira, emocional, psicológica. E isso não faz quem tem filhos uma pessoa mais formada ou mais capacitada. Eu acho que são habilidades, são questões, são identificações, são muitas coisas diferentes. E as pessoas às vezes simplesmente não querem. Pessoas são famílias quando elas se sentem em casa, quando elas se sentem em um lar, e não apenas quando têm filhos. Eu acho que a gente precisa olhar essas questões um pouco fora do nosso corpo, assim, sabe? Quando alguém falar, se colocar um pouco mais na pele dela, ou simplesmente entender que pessoas são diferentes da gente. Embora esse pode ser o maior sonho da sua vida, como é o meu, quando alguém diz, acho que eu não quero ter filhos, tudo bem. É uma questão que realmente a gente tem que colocar tanto na ponta do lápis financeiramente, quanto emocionalmente, psicologicamente. É um jogo de cintura muito grande, é um desafio, pode ser divertido. Então é uma balança que cada um tem que colocar na sua vida e ver aí como é que vai funcionar. Às vezes a gente faz esse peso, essa balança, como eu disse, e às vezes a gente até acha que não, mas às vezes a vida nos surpreende, coloca alguém que talvez desperta essa vontade na gente de ter um filho, às vezes também não. Então, é uma coisa que a gente também tem que deixar rolar, tem que se permitir muitas vezes, e acho que é algo que realmente a vida vai trabalhando dentro de nós, se a gente tá afim ou não. No sentido afim, mais profundo da palavra, né? Porque, como eu disse, é uma coisa muito séria. Algumas pessoas se sentem um pouco ofendidas quando existe essa pergunta. E aí, você quer ter filho? Eu entendo um pouquinho, porque algumas pessoas acham que a vida tem, né, um cronograma, que você nasce, aí você se forma, e aí você vai encontrar alguém, aí você ganha uma aliança de relacionamento que tem essa, né? Aí tem o noivado, e aí tem o casamento, e aí tem um cachorro, e aí tem filho. E aí tem, sabe? E a vida das pessoas não são assim. Às vezes, algumas até planejam e acontece, às vezes, algumas até planejam e não acontecem, às vezes, algumas não planejam e acontece como se tivesse planejado. Nenhum desses casos está certo ou está errado. Existe o que cada um quer para sua vida. A vida de algumas pessoas nem sempre é de acordo com esse programa. Com esse cronograma. Mas acho que essa questão também tem uma coisa que acho que a gente precisa tomar cuidado e saber para que a gente vai perguntar. Existem mulheres que não podem ter filho, existem homens que não podem ter filho, existem casais que é difícil, a situação às vezes é financeira, às vezes é, como eu disse, esse drama de porque a gente acha que é fácil ter filho, né? Só fazer nhenhé, mas não é, gente. Tem pessoas que demoram 5, 7 anos para conseguir engravidar. Que às vezes essa pergunta pode soar um aperto tão grande dentro dela, porque para algumas pessoas é tão simples e às vezes para ela ou para ele, não. Às vezes é algo que é o maior sonho e está sendo uma batalha para conseguir ter, sabe? Então acho que a gente tem que ter esse tato para quem a gente pergunta. Ou você simplesmente também se interessa mais se você quer ter ou não, de traçar a tua vida, de traçar o teu caminho. Óbvio que tem pessoas que às vezes a gente pensa, nossa, se fulano tivesse filho, como é que seria? Como é que ela se comportaria? Como é que faria isso? Como é que não sei o quê? Mas ainda assim são questões que, acredite, a gente só vai saber responder quando a pessoa ter. E essa pessoa também só vai saber dizer quando tiver, porque ter filho é uma aventura e é uma caixinha de surpresas. Eu acho que a gente tem que ter filho porque a gente quer ter. Não porque a sociedade diz que você tem que ter. Você tem que ter um filho para se sentir completa, para se sentir independente, se sentir maduro, sentir um amor incondicional. Não, você tem que ter um filho porque você quer ter. Amor é amor e você vai se sentir completa, você vai se sentir realizada se você tiver outros focos na vida. E sim, gente, pessoas têm outros focos. Meu, como eu disse do Fábio, nosso maior sonho é sim ter uma família, mas de algumas pessoas não é. Tá tudo bem. E não é e esse é o maior erro, a gente achar que família é só quando tem